Olá pessoal, vamos para a nossa 8ª aula de inovação e empreendedorismo, disciplina na qual temos visto como é que as organizações fazem para desdobrar a experiência de seus colaboradores no trato com informações e transformação dessa informação em conhecimento em algo que seja passível de ser utilizado enquanto vantagem competitiva frente a um mercado que está cada vez mais acirrado, está cada vez mais cheio de concorrentes e que possui aí diversas oportunidades de atuação que vão crescendo na medida que as tecnologias de informação e as diversas tecnologias associadas aí à comunicação humana acabam se tornando cada vez mais ágeis, impulsionando o dinamismo das relações entre pessoas, relações que acabam por contaminar todas as relações de ordem econômica, relações de troca e relações produtivas, né? Então, a inovação é hoje a condição primordial para que as organizações continuem competindo no mercado cada vez mais dinâmico, cada vez mais envolto na necessidade de buscar novos valores a serem agregados àquilo que é entregue a um determinado mercado. Bem, dentro deste contexto de produção de valores, é necessário entender o desenvolvimento de processos, produtos e serviços. Os processos, eles vão existir para entregar valor que atende a algum tipo de necessidade do mercado. O que são necessidades? Necessidades são os requisitos básicos para um determinado produto, ou seja, é necessário que aquele produto ou serviço atenda a algo que o usuário ou o cliente entenda como uma necessidade a ser satisfeita. Essa necessidade acaba se traduzindo na existência de valor de algo que venha completar a necessidade que este indivíduo tem, né? Este valor acaba tendo algum tipo de utilidade para esse indivíduo no sentido de preencher esta necessidade. Já os desejos, que são que advém de um outro conceito, principalmente conectado à vontade que o indivíduo tem de saciar aquela necessidade, os desejos são também requisitos adicionais, mas não necessários, que vão adicionar valor ao produto. Usualmente os desejos são impulsionados pelas diversas ferramentas e movimentos do marketing que nós temos no relacionamento de uma instância produtiva com o seu mercado, né? Então os desejos são algo que são parte de uma dimensão que será aflorada pelas iniciativas de demonstração dos valores incluídos naquele produto que está sendo ofertado, desejos que levarão então a um determinado consumo que se satisfarão as necessidades que este consumidor tem. Para que seja possível identificar necessidades e oportunidades dentro de um cenário, né, um cenário de mercado, é necessário que o negócio atenda pelo menos 2 requisitos. Esse negócio, principalmente se for um novo negócio, se for um empreendimento novo dentro do contexto de inovação e empreendedorismo que estamos desenvolvendo ao longo de toda a disciplina, então é necessário que esse negócio atenda pelo menos 2 requisitos. Primeiro, ele deve entregar um produto ou serviço que satisfaça as necessidades ou desejos dos clientes de forma melhor que os seus concorrentes. Por quê? Porque os seus clientes irão preferir o seu produto do que o seu concorrente, porque ele é melhor do que o produto do concorrente. Além disso, é necessário entregar esse produto ou serviço a um preço adequado, que satisfaça o modelo de negócio do empreendimento, ou seja, que consiga gerar uma margem ou valor agregado ao empreendimento. Resumindo, é necessário que esse empreendimento tenha lucro, mas que também consiga mover o consumo de um determinado mercado para o seu produto, por conta de o mercado considerar a análise de custo e benefício. Seu produto pode ser mais caro que o do concorrente, sim, entretanto ele tem que entregar mais benefício. É aquela análise de custo e benefício que vai levar o seu concorrente
a escolha pelo o seu cliente a escolha pelo seu produto ao invés do produto concorrente. Bem, dentro de toda esta lógica de estabelecimento de modelos de entrega de valor, considerando esses dois pontos que são decisivos para a competitividade, é possível definir um modelo de negócio, que é a forma de planejar e organizar os diversos elementos que permitem a viabilidade de uma empresa. Esses elementos vão incluir, então, primeiro, os preços a serem praticados, que vão, por fim, estabelecer a determinação de quem são os clientes, como atingir e se comunicar com esse mercado, ou seja, como é que eu vou conseguir escoar ou comunicar ao meu mercado os valores que eu estou gerando com a minha produção. É necessário estabelecer uma estratégia para atingir os objetivos, sejam eles quais forem, né? E aí temos diversas ferramentas para elencar a estratégia e operacionalizar a estratégia, se utilizando de diversos tipos de métricas e indicadores, como, por exemplo, o Balance Scorecard. É necessário desenhar uma estrutura organizacional, que nada mais é do que hierarquizar dentro dos processos necessários para a produção de valor deste empreendimento, né, cada um dos recursos que estão disponíveis às mãos do empreendedor. Além disso, é necessário entender a logística e a rede de fornecedores, entre outros diversos itens que são necessários a levarem em conhecimento para o estabelecimento do modelo de negócio. Dentro de todas as empresas com base tecnológica, a partícula da inovação é amplamente necessária e é necessário ter a inovação como um dos requisitos para o surgimento do negócio. Não dá para você competir em ambientes de alta tecnologia sem considerar a inovação. Além disso, todas as demais empresas precisam da inovação para conseguirem competir. Por isso é necessário se entender como funciona a dinâmica de demanda por inovação desse mercado. Temos um modelo de inovação que é puxado pelo mercado, onde primeiro uma necessidade dos clientes deve ser detectada e em seguida as inovações são realizadas para satisfazê-las. Neste modelo, o mercado dará sinais aos empreendedores de que ele necessita de um tipo de inovação naquele momento e o empreendedor deve conseguir soluções para satisfazer essa necessidade. Além disso, temos a inovação empurrada pela tecnologia, que vai ocorrer quando as invenções ou descobertas são inicialmente feitas e a partir de então, sem se preocupar com sua utilidade de mercado, né, você terá lá algo a ser embutido em um produto. E em seguida, identifica-se necessidades reais de pessoas para que esse conhecimento que foi gerado, ou essa invenção que foi surgida, se torne um produto viável e comercializável, né? Dentro desse contexto é necessário, tanto no modelo de inovação quanto no outro, observar as oportunidades do mercado. E existem aí algumas regrinhas ou algumas indicações de melhores práticas para enxergar essas oportunidades no mercado. Para uma necessidade existente, o novo produto ou serviço não pode ser apenas um pouquinho melhor que a alternativa, né? Então, é necessário que haja um incremento de inovação que realmente possa surtir algum tipo de efeito benéfico para esse empreendimento no embate com os seus concorrentes. É muito mais fácil encontrar um novo modo de resolver um problema conhecido do que um problema desconhecido, ou seja, o problema é o X da questão. Uma boa formulação de problema já é meia resposta, já é meia solução. Então, a partir do momento que o problema está dado, todos os competidores, todos os concorrentes têm meios de surgir com algum tipo de inovação nova, de solução nova para aquele problema. E é daí que surgem aquelas inovações variadas, focadas numa só necessidade. Entretanto, aquele que consegue entender o problema antes dos demais conseguirá sobressair-se aos demais, lançando inovações muito precocemente e dessa forma será o detentor de uma vantagem competitiva
frente aos demais competidores, né? Além de tudo isso, quando você está identificando lá uma determinada oportunidade, além de enxergar muito bem o problema, é necessário enxergar quem será o seu cliente aí nessa solução deste problema. Se o seu produto possui vantagens em relação ao outro, é necessário entender se aquilo que você propõe a entregar para o mercado possui vantagens em relação aos seus competidores, entender quem é o seu cliente, né? Qual é o comportamento típico desse cliente, como ele se comporta em termos de consumo, quais são os valores que ele preza mais quando vai partir para o mercado no intuito de consumir algo, ou no intuito de exercer ali um poder de compra, qual o benefício que você pode oferecer a este cliente, então entendendo qual é o valor, né, na ótica do cliente, é possível que você possa entender se é possível ou não entregar aquele valor com os recursos que você já tem mobilizados no seu empreendimento e se os clientes podem economizar dinheiro com o seu produto, ou seja, será que o seu produto possui vantagens relativas ao preço praticado comumente no mercado? Será que o seu produto faz sentido em termos econômicos para esse cliente? Porque o cliente sempre vai fazer uma análise de custo-benefício. Se você consegue oferecer o benefício que ele quer a um custo inferior em relação aos concorrentes do mercado, fatalmente você está na lista de predileção deste cliente, o que é muito bom para a organização. Isso é a real vantagem competitiva em qualquer tipo de mercado. E neste âmbito de barateio de custos, diminuição de custos ou implementação de benefícios, estamos falando aí de dois tipos de inovação diretas, né? No benefício estamos falando de inovação do produto ou serviço que está sendo fornecido e nos custos estamos falando de inovação de processo, ou seja, vou empenhar uma menor quantidade de recursos para entregar a mesma quantidade de benefícios, ok? Ainda na identificação de clientes do público-alvo, é necessário entender quantas pessoas possuem a necessidade que você satisfaz e quantas existirão no futuro, para poder dimensionar de maneira correta qual é a receita futura oriunda da exploração desse mercado e se existe capacidade para atendimento dessas necessidades. Além disso, quantas pessoas são capazes de pagar pelo produto. É necessário verificar dentro daquele rol de pessoas que consomem aquele produto, quais que detêm condições econômicas para custear a aquisição deste tipo de produto que está sendo oferecido e, de certa forma, adquirir esse valor que você se propõe a entregar ao mercado. Além disso, é necessário entender se esse público é grande o suficiente para que você consiga ter sucesso. O que significa dizer? Bem, estou empenhando uma série de recursos e existirá algum momento que eu atingirei o meu ponto de equilíbrio, o meu break-even, existirá um momento em que eu terei aí remunerado a minha operação. Mas será que existe um volume de consumidores suficiente para que esse ponto um dia chegue, né? Para que eu possa remunerar aí todo um empenho de recursos que eu estou colocando? E lógico, você vai ter que comparar com as demais oportunidades de mercado. Existe um conceito em economia que é o conceito de trade-off, onde cada uma escolha significa o abandono de uma outra oportunidade. Então, é necessário julgar a alocação dos recursos em cada oportunidade que você tem de investimento para ver se os retornos são compensatórios. Neste âmbito, entramos aí numa seara muito delicada, porque a maioria dos empreendedores possui são criteriosos em sua análise, focando a monetização do valor que eles enxergam em uma ou outra oportunidade. Entretanto, é possível também que hajam questões subjetivas que levem o empreendedor a escolher uma oportunidade em relação a outra. E essas questões subjetivas devem ser, sim, consideradas, principalmente se estamos pensando numa melhor condição futura, uma condição estratégica futura que seja advinda deste empreendimento, ok? Então, essa questão de análise de custo-benefício, ela é um pouco subjetiva porque cada um coloca valor naquilo ou nisso, né? Já diria o filósofo Immanuel Kant, lá nos idos do século XVIII, né? O desejo do ser humano é fruir em felicidade, o problema é que cada um enxerga a felicidade de uma forma, né? Então, falamos um pouquinho de valor, esse conceito meio abstrato, cada um enxerga o valor em uma coisa. E o que seria o valor? Valor é um conceito abstrato e relativo
que geralmente é expresso pela relação benefício-custo, né? Os benefícios são as qualidades percebidas pelos clientes, que normalmente vão avaliá-los em relação aos seus concorrentes. E essa avaliação ocorrerá nas dimensões de design, funcionalidade, durabilidade, etc. Os custos para o cliente final serão principalmente expressos pelo preço de compra, mas podem envolver outros inconvenientes, como, por exemplo, a necessidade de se deslocar para ter acesso a um serviço ou produto, ou a necessidade de se colocar em meio a um ambiente que não é atrativo para o cliente, né? Tudo isso vai levar à construção de uma visibilidade de valor por esse cliente. Ele vai entender que algo tem valor ou que não tem valor e qual o nível de valor que este algo possui em comparação com outro produto ou serviço com as mesmas características ou que supram a mesma necessidade. Então, essa questão do valor é algo bastante subjetivo porque muda a percepção de valor de um cliente para outro. Vejamos, não confundamos o valor com o preço. O preço é, na verdade, uma expressão monetizada daquilo que é o valor utilidade, daquilo que você criou dentro da sua organização, no empenho de seus recursos, mas também o preço é delimitado por uma regrinha econômica, na verdade, de alinhamento de demanda e oferta, né? Então, o preço ele também é dado pela questão do mercado, do quanto esse produto é buscado no mercado, né? O custo já é um outro conceito que envolve a estimativa monetária ou quanto se gasta para produzir ou comprar e oferecer produtos e serviços, né? Então, o custo é um conceito relacionado com a monetização do valor de cada um dos recursos que são empenhados. Envolve o custo dos materiais e equipamentos utilizados, mas também o custo de mão de obra envolvida. Tudo rateado por cada unidade do produto, né? Então, cada produto tem um custo. Já o preço é a quantidade monetária paga pelo cliente por uma unidade do produto ou serviço. É aquilo que será desembolsado na moeda corrente. O preço é o que o cliente enxerga, sendo que normalmente ele não sabe o custo daquele produto. Porque o custo foi aquilo que foi empenhado pela organização para gerar. A diferença do preço e o custo é o lucro que a organização tem na operação. O preço, do ponto de vista de vendedor, se torna um custo do ponto de vista para o cliente. Então, aquilo que é um custo para o cliente é o preço do ponto de vista do vendedor. E o vendedor tem um custo que é o custo da mercadoria que ele está vendendo, a diferença do preço. E o custo é o lucro desta operação. Temos, dentro dessa ótica de interpretação dos custos, que identificar os tipos de estratégia para a condução da organização, né? Dentro do conceito de estratégia genérica, né, temos a estratégia de diferenciação. Estratégia genérica é um conceito do Michael Porter. Temos o conceito de diferenciação, onde a empresa posiciona seu produto como de alta qualidade, com benefícios diferenciais e aumentando o seu preço em relação aos concorrentes. Ou seja, a empresa posiciona o seu produto num patamar mais elevado em relação ao dos seus concorrentes e, por isso, o seu preço deve refletir este valor declarado da empresa. Aí temos também a estratégia de custo, onde a empresa define que pretende atingir um mercado-alvo que prefere pagar menos por um produto, mesmo que ele tenha menos benefícios, ou seja, vai atingir um outro tipo de consumidor. Temos uma outra estratégia atrelada a este mesmo conceito de estratégia genérica, que é a estratégia de foco, né? Que trata de uma dimensão da estratégia, pois a marca decide se quer atuar por custo ou diferenciação em um segmento específico de mercado ou de forma mais ampla, ou seja, se ele quer diversificar o seu portfólio ou quer manter o seu portfólio conciso em apenas um produto ou serviço, né? Existe uma graduação de foco na estratégia de atuação no mercado desta organização, né? Dentro do conceito de definição de uma estratégia, nós temos ali algumas iniciativas que se desdobrarão dessa definição estratégica, inclusive a inovação. Então, a inovação nos processos de negócio, elas serão, na verdade, a inovação ela surgirá
hierarquicamente condicionada à estratégia genérica da organização, à estratégia maior dessa organização. São exemplos claros de problemas de processos relacionados à criação de valor num contexto de oferta de algo diferenciado para o mercado. Um produto demora a ser entregue ou é entregue com defeito, o cliente tem que esperar demais para ser atendido, então o valor aí que deveria se concretizar é, de certa forma, bloqueado por uma experiência negativa do cliente no relacionamento com a marca, e o cliente não sabe qual canal de comunicação utilizar para obter informações, ou seja, não existe uma comunicação efetiva da marca com o cliente e é difícil acompanhar ou cancelar um pedido, etc. Então existem vários problemas relacionados ao processo dentro de um determinado negócio que foi desenhado para oferecer valor a um determinado cliente. Dentro dessa ideia, existe um conceito que é o conceito de processo, né? Existem vários processos encadeados para a geração de valor e antes de entregar este valor, é necessário ter a certeza que todos esses processos estão sendo cumpridos da forma que deveriam para que o valor chegue ao determinado cliente. Tá? Para isso é necessário lançar mão de indicadores que mostrarão onde é que este processo está falhando. Existem alguns recursos, como os recursos pautados na gestão de qualidade total, né? Dentre esses recursos temos o diagrama de causa e efeito, que surgem aí para tentar impedir que esses processos tenham falhas que acabem chegando à destruição da perspectiva do cliente em relação ao valor que ele entenderia que receberia no relacionamento com a organização. Esse diagrama de causa e efeito também é chamado de diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe e é uma ferramenta que facilita a identificação de causas de problemas. Então nós temos aqui identificado numa extremidade do modelo ou do diagrama a causa, né, o problema, o problema a ser tratado e temos as diversas possíveis causas que acabam gerando a esse problema, né? Que se desdobram em pessoas, materiais, medidas, ambiente, métodos e máquinas e cada um dos itens constituintes que podem estar relacionados a este problema. Dentro deste contexto, conseguimos fazer melhorias pontuais em cada um dos processos, mas existem outras melhorias que acabam por transformar totalmente a dimensão de processos da organização, gerando valor de uma forma mais contundente, mais apropriada para aquilo que é a expectativa do cliente. Dentro desse contexto, temos as melhorias radicais do processo. Enquanto as ferramentas de análise e melhoria de qualidade em processo fazem pequenas mudanças incrementais, as mudanças mais radicais acabam surgindo quando você faz um redesenho do processo, ou seja, você mapeia o processo original, consegue identificar onde estão as oportunidades de melhora e você redesenha esse processo, consumindo uma quantidade menor de recursos e atingindo benefícios mais amplos que majoram a noção de valor percebido pelo cliente. Neste contexto de melhorias de processo, quando uma organização percebe que não é mais competitiva ou enxerga oportunidades de atender melhor os seus clientes através de mudanças em processos, ela procurará mapear seus processos atuais e alterá-los, ou seja, ela vai olhar para aquilo que ela já faz e vai modificar a estrutura de alocação da sua estrutura de recursos em processos que sejam mais enxutos ou que estejam dentro de uma dinâmica de consumo de recursos mais racional, e que possam objetivar aí uma maior identificação de valor pelo cliente, com o propósito de atender às suas necessidades, né? Então, dentro desse ciclo, é necessário sempre identificar o que são os processos atuais, analisar, medir e revisar processos atuais, desenhar novos processos, implementar e testar, sempre medindo o desempenho desses novos processos e aferindo se eles deram resultados, voltando aí a uma dinâmica de melhoria contínua dos processos organizacionais. Existe também, dentro da temática de inovação, a estratégia de copiar, que é o que o pessoal de marketing chama de um desdobramento do benchmarking. Você vai lá, enxerga o que foi feito e vai tentar reproduzir alguns dos efeitos, tendo benefícios melhores dessa reprodução. Na verdade, copiar produtos e serviços de concorrente é uma estratégia válida para inovar. As empresas que lideram a inovação sempre buscarão criar produtos difíceis de copiar,
porque eles querem manter essa vantagem competitiva por mais tempo. Empresas de países como Japão, Coreia e China iniciaram copiando. Até mesmo empresas renomadas, como por exemplo a Apple, copiam e copiaram em um passado bastante próximo. A Apple chegou a se vangloriar das cópias que fazia de sua vizinha lá em Palo Alto, a Xerox, né? Principalmente no desenvolvimento de tecnologias de sistemas operacionais com interface gráfica e o uso do mouse. O uso do mouse ele, foi implementado nos computadores da Apple a partir de uma cópia da tecnologia desenvolvida pelo Xerox. Bem, se sua empresa oferecer um produto exatamente igual ao dos concorrentes, pelo mesmo preço, mas não tiver marca conhecida, então os clientes não a comprarão. Significa que copiar não é toda a solução. É necessário copiar e fazer melhor em algum ponto, né? Mostrar para o cliente que o seu tem mais valor do que o outro. Então é necessário criar pequenas inovações relacionadas àquilo que você vai desdobrar. Além disso, é necessário, dentro de um contexto de avaliação de inovações, né, a análise de atributos, que é uma estratégia que ajuda a criar ideias, verificar se as necessidades dos clientes são atendidas e como o nosso produto e serviço se compara com os dos concorrentes. Então, você olha para o produto concorrente, divide cada uma das dimensões de análise em atributos que serão julgados ali e tentar relacionar esses atributos com aquilo que o nosso produto oferece e aquilo que o mercado efetivamente demanda. É necessário separar e ordenar as preferências e os custos dos atributos, priorizando as necessidades do cliente, sempre focando o cliente. E se estiver desenvolvendo mais de um produto com diferentes atributos, tem que tomar cuidado para não criar muitos, né? Por conta de que só vale a pena atender um segmento de clientes se ele valer a pena. Não adianta você tentar trabalhar um produto para atender a todos os segmentos de cliente se aquilo não representa uma vantagem. Temos nesse contexto a questão do Design Thinking, que é o precursor, que é uma metodologia de abordagem, de geração de inovação, onde o precursor de toda essa metodologia foi o Tim Brown, que achava que para inovar não bastava pensar apenas na funcionalidade dos produtos e serviços de forma isolada, mas sim considerá-los do ponto de vista do cliente. Então é necessário descer até o nível do usuário, até o nível do consumidor e entender exatamente o que ele julga ser valor pertinente aos produtos que ele consome, né? Isso é, os desenvolvedores de produtos têm que interagir com os clientes, se colocarem no seu lugar e pensar como o negócio deve ser redesenhado para atender suas necessidades. Um modelo de design centrado no ser humano. É necessário entender que o consumo será feito por pessoas e se posicionar dentro da mesma situação que a pessoa tem de interação com um determinado produto é o melhor meio para fazer com que esse produto obtenha um resultado factivelmente superior ao dos concorrentes dentro de qualquer tipo de mercado. Quais são os princípios gerais do Design Thinking? Primeiro, a experiência do consumidor é o centro para a criação de novos produtos, serviços e negócios. O consumidor está no centro de tudo. Essa experiência do consumidor deve ser entendida de modo amplo, incluindo a dimensão sensorial. É necessário se colocar dentro da mesma perspectiva deste consumidor. Deve-se dar liberdade para se pensar em uma grande quantidade de soluções. Então, dentro desse conceito de Design Thinking, abre-se aí uma oportunidade para contemplar diversas ideias. E o teste da solução por protótipos é essencial. É necessário gerar diversos protótipos e testá-los. O conceito de Design Thinking tem como premissa a inspiração, que é interagir profundamente com os clientes, observar como eles se comportam na situação considerada, entender o problema, se colocar no lugar do cliente, e a ideação, que é criar um conjunto de ideias com foco na resolução do problema, utilizando métodos como brainstorming, que é colocar várias pessoas dentro de um mesmo contexto de criação de ideias, mapas mentais e outras ferramentas. O conceito de Design Thinking ainda contempla a implementação, que é a criação de protótipos dos serviços para testá-los de forma interativa, realizando modificações e voltando ao início do ciclo se necessário. Para isso é preciso empatizar, se colocar no lugar do cliente, definir o que se deseja, idear, que é criar qual o modelo a ser utilizado, prototipar, que é criar um modelo testável e, finalmente, testar esta solução, gerando a inovação esperada que
acabará desencadeando aí uma vantagem competitiva frente aos demais concorrentes no mercado. Ficamos por aqui e até mais. Pessoal, vamos para a atividade de nossa 8ª aula de inovação e empreendedorismo, né? Nesta última aula vimos aí várias coisas relacionadas ao design thinking, né? Cada um dos seus processos. Além disso, vimos aí diversos conceitos que estão intimamente relacionados ao ato de empreender em inovação, né? Vamos ver então o que a nossa atividade nos traz, é uma questão conectada com o conceito de design thinking. Como o design thinking pode auxiliar na compreensão das necessidades dos clientes? Falamos durante a aula que o design thinking é, na verdade, uma metodologia absolutamente interativa em relação ao entendimento das necessidades, das dores e perspectivas de valor que está sendo entregue a um determinado cliente. Para tal, aquela instância produtiva deve se colocar no mesmo âmbito de consumo que o cliente, deve entender quem é esse cliente, deve saber quais são os valores preferidos por esse cliente quando ele vai até um determinado mercado buscar um determinado padrão de consumo. Então, existe aqui um negócio chamado mapa de empatia, que é o que o Design Thinking preza para compreender um pouquinho melhor o cliente. No centro, nós temos aqui essa carinha que simboliza o nosso cliente, né? Para trás aqui nós temos assim, ó, o que é que esse cliente escuta, né? Então, neste posicionamento, nesse ambiente onde esse cliente habita, quais são as informações que são oriundas aí de um determinado mercado que este cliente passa a julgar pertinentes ou não em relação a uma atividade de consumo que ele venha a ter. Além disso, o que é que ele pensa e o que ele sente, né? Quem é esse cliente, qual é o conjunto de valores que ele tem, como ele constrói a percepção da interação que ele tem com um determinado ambiente de mercado. O que é que ele diz e o que é que ele faz? Como ele se comporta em termos da divulgação das ideias que ele processa acerca de um determinado mercado e como ele age em relação a essas ideias. Tudo isso também vai se combinar com aquilo que ele enxerga, né? Então, aquilo que ele faz vai ser derivado principalmente do que ele escuta, do que ele pensa, do que ele enxerga, né? Do que ele visualiza. Então, aquilo que o cliente enxerga é, na verdade, toda a identidade por trás de uma determinada marca, como é que ele vê o comportamento dos demais consumidores de um determinado mercado em relação a essa marca e o que ele consegue identificar de consistente em termos de suas experiências anteriores no contato com essa marca. A partir de então, eu posso identificar aquela relação de construção de valor que é nada mais do que pautada na relação custo-benefício. Então, qual é a dor? Qual é o custo desse cliente na atuação frente a um determinado mercado, né? E quais são os ganhos? O que é benefício na visão deste cliente, considerando todos os aspectos sensoriais já abordados, né? Então, partiremos, enfim, quando estamos falando da construção de um mapa de empatia, para a delimitação de uma dinâmica de post-its, né? Onde cada um dos participantes vai gerar aqui elementos dentro deste mapa, vai escrever aquilo que ele percebe que é escutado pelo cliente, o que é pensado ou sentido pelo cliente, o que o cliente diz e faz, né? E principalmente aquilo que o cliente enxerga numa determinada dinâmica de interação com o mercado de qualquer tipo de produto ou serviço. A partir de então, será possível derivar aquilo que é custo ou a dor que o cliente tem na atuação desse mercado e benefício ou ganho que esse cliente tem evidenciado a partir da interação com este mercado. Quais são as possibilidades? Primeiro, é possível, a partir do uso de tal ferramenta, compreender como o cliente se relaciona com a marca. Em segundo momento, compreender o que o cliente precisa e qual o seu comportamento em relação a isso, né? Ou seja, é necessário, será possível compreender um pouco mais sobre esse cliente e sobre suas necessidades.
antever as necessidades futuras do cliente a partir da análise do seu ambiente de interação, uma vez que você consegue perceber onde ele está ambientado e quais os desdobramentos históricos desse ambiente, você consegue antever alguns passos em relação à atuação frente a esse cliente. E, principalmente, contribuir para a formação do valor percebido pelo cliente com maior efetividade, uma vez que você conhece esse cliente e entende suas dores. Ficamos por aqui e até mais.